Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Estamos na quinta-feira da sexta semana do tempo comum. O evangelho de hoje encontra-se em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 ao 33. Quem dizem os homens que eu sou? Perguntou Jesus aos seus discípulos. Responderam-lhe eles: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes Jesus severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vocês estão lembrados da passagem da cura do cego de Betsaida, que refletimos ontem? Estão lembrados quando vos falei que o cego não tinha nome para que todo discípulo e seguidor de Jesus se identificasse com ele e se colocasse em seu lugar? Pois bem, o milagre do cego anônimo se reflete também nos discípulos. Eles também estão cegos diante de Jesus. Eles também não conseguem compreender ao certo quem é Jesus. Enquanto a multidão continua perplexa e titubeante, os discípulos começam a enxergar com clareza, porque Jesus começa a explicar as Escrituras e ir aos poucos se revelando a eles. Jesus toma a iniciativa de tirá-los da cegueira, pois ele não se conforma com opiniões vagas e pede aos discípulos uma decidida tomada de posição em relação à sua pessoa. É chegada a hora de saberem ao certo quem eu sou, saberem e acreditarem. Os apóstolos disseram o que ouviram das pessoas acerca de Jesus: João Batista, Elias, alguns dos profetas. Mas quando Jesus pergunta: E vós quem dizeis que eu sou? Todos se calam. Eles também têm dúvidas. E por mais que Jesus explique, parece que eles ainda estão cegos. Vocês lembram da cegueira que foi curada aos poucos? Como o grupo silenciou, Pedro é quem proclama em nome do grupo quem é Jesus. Tu és o Cristo. Esse mesmo título se encontra no início e no final do Evangelho. Cristo significa o ungido. O evangelista fala que eles estão a caminho, o que ressalta a decisão de Jesus de passar da Galileia para a Judéia. Jesus se revela aos apóstolos como sendo o Messias, o ungido de Deus. Pedro tenta demover Jesus de um messianismo sofredor. Eles não querem um Messias chagado, pisado, humilhado e crucificado. Eles querem um Messias triunfalista.
Eles não acreditam que a salvação e a libertação se dará por meio da cruz, mas por meio de um exército celestial que haverá de se manifestar e lutará contra os inimigos de Israel. Enquanto Jesus falava da libertação do homem integralmente e libertação do pecado para se ter vida eterna, os apóstolos e o povo de Israel acreditavam numa libertação política, que o Messias os libertaria das garras dos seus opressores e faria de Israel um povo livre. Por isso, certa vez, Jesus disse que era preciso lançar as redes em águas mais profundas, porque não era mais possível ficar pensando como homens. Já era hora de pensar como Deus. Por isso o Senhor chama Pedro de Satanás, porque Satanás, ele impede o homem de ter os mesmos sentimentos de Deus. Fazem com que os sentimentos dos homens sejam puramente humanos. Jesus não se detém. Ele sabe que a redenção se dará pela cruz. Tudo está pronto para o caminho em direção a Jerusalém. E o Senhor os convida a caminhar com Ele até a cruz e ressurreição. Que o Senhor nos abençoe, nos santifique e nos guarde, purifique a nossa fé, para que a gente não tenha jamais dúvida de quem é Jesus. Venha sobre você e permaneça em seu coração a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço carinhoso e até amanhã, se Deus quiser.